O ácido acético, o ácido etanóico, é o principal componente do vinagre. Escreva a fórmula do ácido acético e também a fórmula de sua base conjugada, segundo a teoria de Bronsted e Lowry. Fórmula do ácido acético. O ácido acético ou etanóico, C2, 3 hidrogênios aqui, e a carboxila do ácido carboxílico, ácido etanóico. Vou fazer a fórmula estrutural. E aí, este ácido tende a ionizar, né? Lembra que é o hidrogênio da carboxila que é ionizado. Libera-se aquele hidrogênio e eu fico com 3 hidrogênios nesse carbono, dupla O menos e o H+, que foi ionizado. No caso, esta é a base conjugada. Segundo a teoria de Bronsted e Lowry, essa base conjugada pode receber novamente um H+, por ter um par de elétrons ali. Letra B. Calcule a concentração de uma solução aquosa de ácido acético em mol por litro, contendo 0,6 gramas do ácido em 100 ml de solução. Se eu tenho 0,6 gramas do ácido em 100 ml, quanto eu teria em 1000? Por que quanto eu teria em 1000? Porque ele quer em mol por litro. Então, isso dá 6 gramas em 1000 ml, que são 6 gramas por litro. Só que ele não quer em gramas por litro, ele quer em mol por litro. Aí a gente vai na tabela e vê que 1 mol do ácido acético tem uma massa de... O ácido acético tem fórmula C2H4O2, tá? Fui na tabela e vi, olha, cada carbono tem massa 12 vezes 2 dá 24, com 4 dos hidrogênios dá 28, o O é 16 vezes 2, 32, com 28, 60. Então, 1 mol de ácido tem massa 60 gramas. Se em 1 litro tem 6 gramas, isso corresponde a 0,1 mol por litro. C. Calcule o pH dessa solução ácida numa temperatura em que a constante de acidez do ácido acético é de 1 vezes 10 a menos 5. Para calcular o pH, isso é menos log da concentração de H+. E eu tenho que descobrir a concentração de H+ livre no meio. Só que o ácido acético é um ácido fraco. Por isso que ele me deu a constante de acidez dele. E aí, a constante de acidez do ácido acético é concentração de H+ vezes a concentração de acetato, CH3COO menos, sobre a concentração do ácido acético, CH3COOH. O Ka ele me deu 1 vezes 10 a menos 5. A concentração do ácido acético da letra B é 0,1, né, que é 1 vezes 10 a menos 1. Concentração de H+ é o que eu quero, X. E a de acetato também é X, porque a ionização desse ácido é de 1 para 1. Olha lá, ele libera 1 H+, 1 acetato. Sendo que x ao quadrado é igual, manda isso lá para cima multiplicando, 1 vezes 10 a menos 6. E x é raiz de 1 vezes 10 a menos 6, que dá 1 vezes 10 a menos 3. Portanto, o pH é menos log de 1 vezes 10 a menos 3 na base 10, que dá 3. Difícil, né? Cálculo de pH quando o ácido é fraco, a questão tem que me dar o grau de ionização ou ela tem que me dar a constante de acidez, igual ela fez aí. Letra D. Na titulação dessa solução, citada nos itens B e C, foram gastos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Avalie e marque se o pH é menor, igual ou maior do que 7 no ponto de equivalência. Justifique a sua resposta. E aí, no ponto de equivalência, o pH vai ser maior do que 7.
E por que eu sei que vai ser maior do que 7? Porque nessa titulação a gente está utilizando o ácido acético, que é um ácido fraco, com o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Isso vai formar o sal acetato de sódio, que é CH3, COO-Na+. Como esse sal vem de um ácido fraco e uma base forte, esse sal apresenta caráter básico. Por isso que no ponto de equivalência o pH vai ser um pouco maior do que 7. Letra E. Importante reação orgânica é a esterificação de Fischer. Oportunidade em que ácido reage com álcool, formando éster e água. Escreva a equação correspondente à reação do ácido etanóico, que é o ácido acético que a gente está usando na questão, COOH, com o propan 2-ol, citando o nome do éster formado. Propan 2-ol, tem um OH aqui no carbono 2. E os 3 hidrogênios aqui que eu não estou representando, tá? Botei só um tracinho para você saber que tem um hidrogênio ali. Nessa reação, além do éster, vai formar também uma molécula de água. E isso é o mais legal para ajudar a gente a pensar. Perceba que eu até deixei ele pertinho, mas tem uma molécula de água aqui, olha, gritando para ser eliminada. Então, forma-se água daquela eliminação, mais o quê? Os 2 carbonos lá do ácido, COO, O, e esse O agora se liga, olha lá, no carbono da hidroxila do álcool, formando isso daqui, ó, C e C. E qual é o nome desse éster formado? 2 carbonos na cadeia principal, etanoato de... Esta ramificação tem 3 carbonos, porém é o do meio que está ligado. Etanoato de isopropila.